Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, programa Luz na Penumbra com o estudo da obra A Gênese. Aqui comigo, André Monteiro, mais uma vez o nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, André, mais uma vez pelo convite. Queridos irmãos, votos, muita paz a todos. Amigos ouvintes internautas, nós daremos continuidade ao programa Luz na Penumbra com o estudo da obra A Gênese, no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, e hoje nós vamos estudar o item 51, que é o comentário, né, Alexandre? Sim. Dos itens 49 e 50 que Kardec faz. Ele apresenta a reprodução dos evangelhos de Mateus, capítulo 16, 5 a 12, no item 49, o fermento dos fariseus. Aí no item 50, o pão do céu, ele reproduz a passagem evangélica do evangelho de João, no capítulo 6, versículos 22 a 36 e 47 a 50. E aqui agora, no item 51, ele faz aqui o seu comentário sobre essas duas passagens, né? Que tem, assim, bastante conhecimento, bastante informação aqui para nós. E ele diz o seguinte: na primeira passagem, lembrando o efeito produzido anteriormente, Jesus dá a entender claramente que não se tratava de pães materiais. Caso contrário, a comparação que ele fez com o fermento dos fariseus teria sido sem sentido. Ainda não compreendeis, diz ele, e não vos recordais de que 5 pães foram suficientes para 5.000 pessoas e que 7 pães bastaram para 4.000? Como não compreendestes que não era do pão que vos falava, quando vos dizia que vos preservasseis do fermento dos fariseus? Esse confronto não teria nenhuma razão de ser na hipótese de uma multiplicação material. O fato em si teria sido bastante extraordinário para impressionar a imaginação dos seus discípulos, que, entretanto, não pareciam ter lembrança dele. Então, vamos fazer aqui uma pequena parada. Ok. Kardec aqui, ele começa a estudar o item 49, a comentar. Lembrando que o item 49, ele é logo após, né, aquela passagem da multiplicação dos pães, certo, em que Kardec ele considera como se essa passagem material fosse um sentido figurado. Não, no entender de Kardec, ele traz essas explicações aqui. Jesus não fez aquele milagre da multiplicação material e que ali tem um sentido figurado, um sentido alegórico. E no item 49, mais uma vez, se questionava ali da questão de pães, e aí Jesus aproveita para quando perguntado sobre essa questão do pão que eles esqueceram, Jesus fala, tende o cuidado de vos guardar do fermento dos fariseus e dos saduceus. Nós já fizemos um estudo desse item, e ali Jesus falava daquele fermento, né, daquela doutrina. Ele dizia que era sobre aquela doutrina, aqueles ensinamentos dos saduceus e dos fariseus que comprometiam a sociedade daquela época. Eu falei assim, esse ensinamento é mais ou menos, essa doutrina, esse ensinamento não é adequado para os meus discípulos. E aí por isso que ele faz essa alusão a esse fermento. É que aquilo ali vai, de alguma maneira, prejudicar aquela massa, o fermento que prejudica a massa, é aquela ideia, aquela ideologia que vai trazer alguma dificuldade para a sociedade. E no pão do céu, nessa passagem do item 50, Jesus falava ali, fazia até uma alusão, porque perguntaram para ele do pão que caiu do céu, seria fazer algo parecido. E aí Jesus diz não, que ele era o pão.
Então, quando Kardec começa aqui a fazer esse comentário, ele faz mais uma vez essa referência a essas passagens e ele está querendo colocar para nós que esse fermento e esse pão que Jesus menciona não é o fermento material e não é o pão material. Sim. Mas é outro tipo de fermento, é outro tipo de pão que leva à vida eterna. E aí ele continua, é o que ressalta também com muita clareza, ele faz, né, a comparação, essa multiplicação, ele diz que nós não estamos falando aqui de questões, Jesus não está falando de questões materiais, e sim de questões espirituais. E aí ele continua, é o que ressalta também com muita clareza das palavras de Jesus sobre o pão do céu, nas quais ele se empenha em fazer compreender o verdadeiro sentido do alimento espiritual. Nós, no programa anterior, falamos sobre isso. Trabalhai, diz ele, não para ter o alimento que perece, mas aquele que permanece pela vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Esse alimento é a sua palavra, que é o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eu sou, declara ele, o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Então aqui, Alexandre, mais uma vez, né, Kardec certifica essa ideia para nós. Jesus não se referia às questões materiais e ao alimento material, porque esse, daqui a pouco você está precisando de novo. Sim. Tomei café de manhã. Eu tomei café de manhã, daqui a pouco, meio-dia, né? Já tá, a fome já começa a apertar. Você já nem lembra mais do café que tomou, né? Não. Agora, a palavra de Jesus, obviamente, nós vamos precisar estudar de forma recorrente. Mas à medida que você vai compreendendo, ela não sai mais de nós. Isso. A gente não perde aquele ensinamento, a gente não perde aquela compreensão. A gente pode até não colocar em prática, mas a gente sabe que está fazendo algo que, de alguma maneira, não tem correspondência no Evangelho de Jesus. Então, quando ele diz para nós que vai influenciar toda uma sociedade, todo mundo, toda uma coletividade, que a sua ideia vai influenciar essa coletividade, que não são ideias materiais, pede para que a gente não deixe se influenciar pelas ideias materiais dos saduceus e dos fariseus, que estavam envolvidos, conforme nós estudamos, em questões políticas, em questões administrativas do Sinédrio. A gente sabia disso. Eles ocupavam postos na administração e na política do povo judeu. Então ele pede para a gente se afastar disso, dessas ideias materiais, e essa ideia dele vai fazer com que a gente realmente consiga essa revolução que ele se propõe, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou o pão. Ou seja, é essa ideia que vai nos dar essa noção verdadeira de que a gente não vai precisar de novas ideias. A partir do momento que você compreender e colocar em prática o Evangelho de Jesus, você não vai precisar de se alimentar de outra questão. Vamos convidar os nossos ouvintes internautas a refletir com aqueles exemplos que de quando em quando a gente traz à mesa. Você citou aí o alimento físico, né? Sim. Café da manhã, nós ingerimos, ele é digerido, nutre o corpo físico, e os seus excessos, os seus resíduos, nós vamos expelir. Eliminados. Só que esse corpo físico que foi momentaneamente nutrido, como você colocou, ele vai atingir um fim em algum momento. Então esse alimento, ele teve uma utilidade muito precária. Para aquele tempo, precário no sentido de que vai ser absorvido e tem a necessidade, este corpo físico, de mais adiante, de absorver um outro alimento. Literalmente para substituí-lo, né? Outros nutrientes. Esse pão espiritual não, como você colocou muito bem. Uma vez em que a criatura tem a oportunidade de absorver, é permanente. Esse nutriente, né, o corpo não vai... Porque o alimento,
você consome, aquilo que não presta vai ser eliminado do seu organismo, e aquilo que é bom, que é saudável, que é salutar, o organismo vai reter, né? Vai transformar aquilo em energia. Sim. Renova ali as nossas energias. Só que ele tem um prazo de validade, né? Você precisa se alimentar constantemente. Isso. À medida que você se alimentar do Evangelho de Jesus e você estiver saciado, e é esse saciado, é você compreender e colocar em prática isso, quando você começa a entender a lei de amor e colocar em prática, você não precisa de mais nada. E esse pão espiritual, nós vamos expelir algum resíduo, André? Esse não. Esse não. Você pode se alimentar de algo que te faça mal. Existem alimentos que são nocivos à nossa saúde, a gente sabe disso. E esse, além de não produzir energia e saúde para o nosso organismo físico, vai, ao contrário, produzir doença, danificar o nosso corpo físico. Da mesma forma, a gente pode entender que existem ideias, filosofias, questões que podem também ser nocivas à nossa saúde espiritual, à nossa saúde moral. Sim, porque lá atrás nós fizemos uma alusão ao fermento dos fariseus, né? Um ingrediente que ia alterar a substância, ia alterar o produto final. E esse produto final que nos interessa, espiritualmente falando, o mestre já apresentou: olha, sou eu. Eu sou o pão. Eu sou o fermento, eu sou a massa que está em crescimento. Eu já sou o pão. Os fariseus apresentavam uma parte, um elemento, um item de todo esse componente que podia naturalmente contaminar, entre aspas, ou prejudicar, conforme a gestão, né? Conforme o consumo daquelas ideias, o que nós vamos fazer daquelas ideias, né? Então, como você citou muito bem, tem determinados alimentos que são prejudiciais à saúde, você come um pouquinho, uma proporção, aquilo vai te fazer mal. Se você comer muito, proporcionalmente, em tese, vai te prejudicar mais. Já o Evangelho, não. Além Pode de em abundância, né? Pode, exatamente. Olha como é que ele foi feliz até nos exemplos, né? Pedagogicamente, para que pudéssemos hoje compreender a proposta filosófica do ensinamento, que à época era difícil para a gente. Existe, André, algum alimento físico que a gente possa comer em abundância, comer em excesso? Até a morte a gente pode encontrar, concorda? Sim. Mas o Evangelho não, porque na verdade ele, dentro da sua receita, da sua fórmula, tem algo que diz o seguinte: quanto mais você se alimentar, quanto melhor você degustar, mais nutrido você será. Para quê? Para que você tenha uma vida em abundância, mais forte você vai ficar. Então esse alimento vai nos deixar forte para sempre. Ou seja, aquela ideia que você falou iniciais da reencarnação. Numa próxima vida, aquele evangelho, aquele pão chamado Jesus, que eu já fui capaz de absorver, me é útil. E na outra também. E à medida que eu vou, entre aspas, consumindo, absorvendo, compreendendo essa ideia, eu vou ficando cada vez mais forte, mais preparado. Para quê? Para esses desafios, porque nós somos úteis para o universo. Nós trabalhamos, a proposta de Deus é nós sermos úteis. Nós sempre falamos dos nossos amigos espirituais. Nós estamos aqui gravando um programa, certamente tem espíritos aqui protegendo o ambiente da rádio, nos inspirando, atento às nossas preocupações. Ainda há pouco nos bastidores você me auxiliava aqui em questões que nós conversávamos e fazia contato com amigos. No mundo espiritual, a coisa se processa dessa forma, numa potencialidade muito maior. Então, como é que nós vamos praticar isso tudo, fazer todos esses exercícios, se esse corpo, entre aspas, não estiver nutrido, né? Então, no momento em que nós conhecemos Jesus, nós começamos a nos alimentar daquilo que espiritualmente é útil para a gente. Mas nós vamos ter experiências em outras doutrinas, certamente. Mas como você colocou muito bem em programas anteriores, a questão é o resultado final, o trabalho no bem. O Evangelho, ele é universal. Ele teve uma formatação tal e qual para o nosso planeta, sendo Jesus o nosso governador. Mas o que está ali intrínseco é a verdade para todo o universo. A harmonia, a criação, o progresso
e você trabalhar em prol de tudo, de todos que está à sua volta. Ser instrumento do Criador, ser co-criador numa escala menor. Jesus já consegue criar planetas e governá-los. Nós estamos aqui, fraternalmente ajudando alguém a atravessar a rua, oferecendo um ombro para o companheiro chorar, sendo útil materialmente falando. Sim. Então, nós contamos isso onde? Na fraternidade. Então, nesse pão chamado Jesus, nós não vamos ter oportunidade de expelir resíduos. Muito bem, amigos ouvintes, nós estamos estudando aqui o capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, na obra Gênese, programa Luz na Penumbra. Eu, André Monteiro, também aqui comigo, o nosso querido Alexandre Almeida. Isso é interessante, Alexandre, porque não é que a gente vai viver só numa vida de contemplação estudando o Evangelho. Não é isso. Quando a gente fala, a gente só precisa do Evangelho, não quer dizer que nós vamos abdicar de tudo que a ciência, a própria filosofia nos traz, o conhecimento intelectual, as artes, ou seja, tudo que o mundo nos oferece para que a gente possa se sentir melhor, para que a gente possa caminhar. Não é isso. A gente vai precisar estudar, a gente vai precisar escolher algo que a gente venha, uma profissão, vai se formar nisso, naquilo, ou não vai se formar em nada, mas a nossa proposta não é você não precisa fazer mais nada e só estude o Evangelho. Não é isso. Você vai ter que buscar o conhecimento intelectual, isso é óbvio, através do que a ciência, o mundo nos oferece hoje. Esse é um detalhe. Agora, com relação às questões filosóficas, todas elas que nós, quando vamos estudar, as ideias, as teorias, elas têm que em algum momento se comunicar com o Evangelho de Jesus. Não pode, a nossa atenção, aquilo ali que é contrário ao Evangelho. Se ela traz alguma ideia que é contrária ao Evangelho, isso a gente tem que descartar. Quando Jesus coloca isso, ele não quer dizer que só quem seguir o meu Evangelho se salva. Não é isso. Kardec já colocava, né? Não é fora da religião que não tem salvação, é fora da caridade. Então, todas essas ideias, todas essas filosofias, todos esses conhecimentos, todas essas doutrinas, elas têm que caminhar para a lei de amor. Sim. Que é a lei principal, é a lei que resume tudo do Evangelho de Jesus. Quando ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo. Ele resume, ele faz esse resumo. Ou seja, o resumo da lei é de amor. Então, tudo aquilo que a gente vai estudar, se você vai estudar um filósofo, se você vai estudar uma ideia, algo que seja contemporâneo ou que seja dos nossos antepassados, enfim, ela tem que caminhar, tem que se comunicar, tem que se relacionar muito bem com os ensinamentos que Jesus trouxe para nós. O amor ao próximo, a prática da caridade, o perdão, a benevolência, a indulgência. Todos esses pequenos ensinamentos de Jesus, que não são pequenos, mas que no final compõem a lei de amor, essas doutrinas, elas têm que se encaminhar para isso. É por isso que ele fala que para os saduceus, da doutrina deles, né, essa doutrina não, dos saduceus e dos fariseus, porque elas dividiam. Sim. Elas não uniam, elas dividiam, elas criavam mais problemas do que propriamente traziam mais soluções, porque eram preconceituosas, tinha problema de raça lá também, que eles sofriam. Então toda ideia que traz divisão, que traz preconceito, alguma coisa assim, você tem que começar a descartar. Que traga ódio. Sim, disputas. Discursos de ódio, discurso de violência, discurso de brigas, de disputas, você tem que descartar, que era a doutrina dos saduceus e dos fariseus. E aí Kardec
finaliza aqui, ó. Esses detalhes, porém, eram muito sutis para aquelas naturezas rudes, que só compreendiam-os com coisas tangíveis. Por isso que ele tinha que falar de fermento e de pão. Para eles, o maná que alimentara o corpo dos seus antepassados era o verdadeiro pão do céu. Ali estava um milagre. Se, portanto, o fato da multiplicação dos pães houvesse ocorrido materialmente, como é que ele teria impressionado tão pouco aqueles homens, a cujo benefício essa multiplicação acontecera poucos dias antes, a ponto de perguntarem a Jesus: que milagre, pois, tu farás para que, vendo-o, acreditemos em ti? Ele já tinha feito o milagre da multiplicação do pão, Sim. né? Então, estão pedindo outro milagre? E aí continua Kardec: que farás de extraordinário? Eles entendiam por milagres os prodígios que os fariseus pediam, isto é, sinais no céu realizados por ordem de Jesus, como pela varinha de um mágico. Ora, o que Jesus fazia era extremamente simples e não contrariava as leis da natureza. As próprias curas não possuíam um caráter bastante singular, bastante extraordinário. Para eles, os milagres espirituais não tinham suficiente consistência. Olha que interessante, Alexandre, o encerramento de Kardec. Nós observamos que nos dias de hoje, se não estivermos vigilantes, nós vamos incorrer nos mesmos passos de esperar sempre da providência divina algo que nos atenda aos anseios da curiosidade ou dessa nossa necessidade ilimitada de satisfação. Por isso que nós tivemos o cuidado de, em programas anteriores, distinguirmos o prazer da felicidade, né? Muitas das vezes, atingidos por situações adversas, nós nos vemos perdidos e até desafiamos a providência divina no sentido de o Senhor, por que disto? Ou prova que você é poderoso e faz acontecer tal coisa. Quando, na verdade, a proposta de Jesus é para que compreendamos as coisas, a situação, para que trabalhemos a resignação, para que compreendamos que muitas situações são úteis para a nossa realidade espiritual, mesmo que aparentemente aquilo venha de uma forma adversa. Então, Jesus nos dá ali as primeiras lições de que não é aquilo que vai nos contemplar, a roupa bonita, o carro que eu acho sensacional, ou o emprego que vai me fazer feliz como ser. É claro, que vai te realizar, né? Exatamente. É claro plenamente. Que isso, claro que isso está dentro de um contexto do mundo, mas a lição ela é muito mais abrangente, porque a proposta é justamente que nós despertássemos para a realidade espiritual, ou seja, a questão da moral e da imortalidade que são os alicerces de todo esse discurso que nós estamos aqui tentando compreender. Muito bem. Amigos ouvintes, nós estamos encerrando aqui o item 51 do capítulo 15, os milagres do Evangelho, e realmente essa questão, né, fica muito clara para nós, que Jesus realmente vai trazer para nós uma percepção que esses infortúnios, essas dúvidas, será que Deus existe porque minha vida não é da forma como eu imaginava? À medida que nós vamos nos aprofundando no Evangelho de Jesus, nessas doutrinas que caminham, que contribuem para explicar o seu Evangelho, na própria doutrina dos espíritos, esses ensinamentos é que vão fazer com que essas dúvidas não parem mais sobre nós. E aí a questão dessa eternidade, né? Isso. Aí essa questão da eternidade. Amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Grato e muito feliz mais uma vez. Volte muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro
está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas irmãs, irmãos, ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o nosso estudo de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos juntos estudando, já aqui na segunda parte, o capítulo 4, que trata dos espíritos sofredores, assim classificados pelo nosso querido codificador Allan Kardec. Nós já iniciamos o estudo da história, ou pelo menos da manifestação, da comunicação do espírito novelho. Nós não temos muitas informações, Kardec não nos oferece muitas informações, como das outras vezes em outros depoimentos de espíritos, mas nós temos apenas uma informação dada pelo nosso codificador, que é o fato de que o espírito novelho dirige-se ao médium que em vida o conhecera. Portanto, havia essa facilidade do intercâmbio vibratório, porque os dois, médium e espírito comunicante, já se conheciam quando o desencarnante ainda estava naturalmente encarnado. O que nós temos aqui para lembrar a trajetória e o perfil do espírito novelho consta do próprio depoimento que está na comunicação que ele deu e que nos informa a respeito de que ele desencarnou aos 21 anos de idade. E ele próprio diz, era ainda tão vigorosa a vida que ele trazia, que ele tinha ainda, que ele não podia crer na sua perda, portanto, na desencarnação, perdendo a vida do corpo físico. E nesse depoimento, nós já estudamos o depoimento, nós vamos apenas voltar a alguns itens que ressaltam aqui do ponto de vista doutrinário e que são itens importantes, interessantes para as nossas reflexões. Essa desencarnação é considerada precoce aos 21 anos, mas é claro que nós precisamos nos reportar ao Evangelho segundo o Espiritismo, no qual temos uma informação muito aprofundada a respeito dessas desencarnações consideradas como precoces. De um ponto de vista, e este é um dos pontos em que essa orientação no Evangelho segundo o Espiritismo está lá posta, essa é a questão de que, muitas vezes, a desencarnação precoce ainda funciona como uma espécie de proteção para o espírito não acumular mais compromissos perante a lei. E nós, claro, entendemos isso muitíssimo bem. Aqui também fica implícita a questão do nosso novela, quando ele fala a respeito de ilusões da juventude. E nós também depreendemos, concluímos a respeito de algumas falhas no processo de educação, que são falhas comuns na educação de crianças e jovens e que provavelmente estiveram presentes na encarnação de novela. Nós fundamentalmente sabemos que há aqui uma questão de consciência, de problema de consciência. Nós também podemos inferir isto do texto do novela, que naturalmente o nosso querido codificador Allan Kardec nos traz aqui em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, é sob esse ponto de vista que nós vamos mais ou menos retomar o ponto ou a perspectiva da vida e do depoimento do espírito novelho.
nós já abordamos isso. Quem tem problema de consciência? Na verdade, todos nós temos consciência e a lei de Deus está inscrita na nossa consciência, resposta dos espíritos orientadores da humanidade à pergunta 621 de nosso codificador em O Livro dos Espíritos. E os espíritos responderam: onde está escrita a lei de Deus? Responderam: na consciência. Mas só tem problema de consciência quem tem a consciência já desperta, pelo menos para alguns níveis de responsabilidade. Então, na verdade, nós temos todo o tempo, praticamente toda a eternidade, para esse processo, que é pessoal, intransferível, do despertamento da consciência. Na verdade, porque nós também temos que meditar sobre o tempo, sobre a eternidade e sobre a nossa vivência do tempo e da perspectiva da eternidade, que é privativa de Deus. Mas, então, nós não podemos nos apegar apenas às nossas vivências do presente. Porque, na verdade, quando isso se dá, nós passamos a viver uma espécie de atordoamento, porque são situações vindas, oriundas dos prazeres apenas. E são esses prazeres amortecedores da consciência. Então, nós temos esses estados aqui, e o próprio Novello nos fala sobre a forma como ele adentrou o plano espiritual. Ele disse que iria nos contar, lá à mesa mediúnica, naturalmente, o sofrimento dele quando ele diz: quando morri. Meu espírito preso ao corpo por elos materiais teve grande dificuldade em desembaraçar-te, o que já foi por si uma rude angústia. Portanto, nós vemos aqui a dificuldade de se desembaraçar do corpo físico diz respeito, na maioria das vezes, a apego à vida material e até mesmo a uma ligação persistente ainda ao corpo físico, porque, segundo o Novello dá a entender, ainda eram muito vigorosos os laços, a energia que o ligava como espírito ao corpo físico que lhe servia de instrumento. Então, nós temos, desse ponto de vista, e é comum na fase da juventude, os jovens, os espíritos encarnados, terem ilusões a respeito da vida, do futuro que se estende muito, muito, muito além da idade que eles tenham, que o jovem tenha. Então, nós vemos no processo psicológico esta dificuldade, mas temos também um perfil dos mecanismos que apresentam os espíritos nessa condição, e nós recorremos então a essas lições que nos são trazidas pelo espírito Joana de Ângeles em seu livro Homem Integral, pela psicografia de nosso querido Divaldo Franco. Então, Joana de Ângeles nos traça dois perfis bastante interessantes, que podem caracterizar ou evocar ou até provocar a situação dos espíritos como Novello. Por exemplo, ela nos fala dos homens aparência e dos homens espelho. Que são, para Joana de Ângeles, nossa querida mentora, os homens aparência? Ou que perfil ela traça para os homens aparência, espíritos assim classificados pela nossa querida mentora? Ela diz que quase todos são calmos ou não, fortes ou fracos, ricos ou pobres, num contexto confuso, sem liberdade. Nós vemos aqui, então, que essas características ficam difusas no perfil desses espíritos, homens caracterizados como homens aparência. Ela segue na descrição desse perfil
que esses perfis ficam atulhados de ferramentas de trabalho e de lazer, o que, na verdade, vai ao encontro de quadros que nós todos vivemos atualmente com uma espécie de assédio através das várias mídias, do WhatsApp principalmente. Então, ficam atulhados ou entulhados de ferramentas de trabalho e de lazer. São desmotivados e automatistas. Na verdade, essa é também uma situação e até mesmo uma decorrência desse quadro em que nós ficamos praticamente atados, amordaçados às ferramentas, aos caminhos das mídias. Os homens, à aparência, ficam sem rumo, mas eles prosseguem avançando ou caminhando em círculo, porque não saem ali daquela mesmice do mundo das aparências. Então é como eles gostam de se apresentar. Eles temem, por exemplo, a verticalidade da interiorização realmente libertadora. Eles preferem ficar ali na horizontalidade, na mesmice, e, naturalmente, vinculados apenas aos planos da materialidade, da concretude. Eles vivem uma desordenada preocupação por adquirir a qualquer preço equipamentos, veículos, objetos da propaganda alucinada da mídia, por exemplo. Esses são citados por Joana de Ângeles e nós sabemos que aqui estão inclusos, quando ela trata dos equipamentos, estão inclusos aqui os celulares e outras ferramentas que nós também usamos, computadores, enfim. Ela nos diz que eles têm uma espécie de ansiedade por serem bem vistos e bem acatados, recepcionados no meio social. Mas, ao mesmo tempo, eles vivem um tormento para vestirem-se de acordo com a moda exigente. Experimentam uma inquietação por estarem bem informados sobre os temas, mais informados sem profundidade de cada momento. Então, nós vemos que é o que nos acontece com o WhatsApp, por exemplo. São informações muito superficiais, muito rápidas, sem nenhum aprofundamento e, portanto, sem nenhuma reflexão. E a reflexão é fundamental para o nosso trabalho de autoconstrução como espíritos imortais. E é também o caso do rádio, não da Rádio Rio de Janeiro, na qual nós estamos agora juntos estudando O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, no capítulo 4 da segunda parte desta obra, em que nós estudamos o Espírito Novello, que estamos aqui levantando hipóteses sobre a origem do quadro que ele descreve na sua comunicação mediúnica. E então, a Joana de Ângeles também nos diz que todo esse tormento para vestirem-se de acordo com a moda, a inquietação, principalmente a inquietação por estar bem informado, esse homem em aparência, sobre os temas, mas sem profundidade de cada momento, e isso pode transtornar e transtorna o equilíbrio emocional da criatura. Portanto, só uma escala de valores bem fincada, bem trabalhada, bem consciente, através de um processo de educação a respeito do espírito imortal que está ali, isso tudo pode arrojar o espírito aos abismos da perda de identidade, a desestruturação pessoal e a confusão de valores. É o diagnóstico de nossa querida mentora Joana de Ângeles. Esta é uma descrição do perfil
do homem aparência, como ela chama o homem aparência. Mas ela trata também de um outro conceito, que é o conceito do homem espelho, que também está em O Homem Integral, uma de suas obras, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Ela nos diz, por exemplo, que o homem espelho não tem identidade própria. Isso para nossa reflexão, porque não só o espírito pode apresentar esses mecanismos na fase juvenil, mas também já na fase infantil e também na fase adulta. Vejamos também, isto serve aqui para nosso exercício de autoconhecimento. O homem espelho, por exemplo, tanto que ele quer imitar os outros, que ele não tem identidade própria. Ele apenas reflete tudo isso nos modismos, nas imposições de moda, inclusive de compra e uso de equipamentos, de gadgets, de celulares. Saiu um movimento novo de lançamento pela propaganda de um novo modelo de celular, e ele já está interessado, fica desesperado para comprar aquele novo aparelho. Então, ele não tem identidade própria porque ele quer saber apenas o que os outros estão fazendo para fazer também. Nos modismos, na moda pessoal de roupas, mas também modismos de compras e atualização dos aparelhos. E nas imposições dos outros, às vezes os outros nem querem impor, mas o espírito que tem, digamos assim, esse transtorno, essa doença, ele sente como imposição a forma como os outros falam, leem, se vestem, compram, passeiam, etc. Então, ele reflete apenas as opiniões, as posições alheias, que muitas das vezes não tem nada a ver com o que seriam as suas opiniões alheias, mas eles não têm coragem de elaborar as suas próprias posições e opiniões. Portanto, eles se tornam, os homens espelho, aquilo que agrada às pessoas com quem eles convivem. E, na verdade, isso acaba se transformando em uma verdadeira doença catalogada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença que é a dependência do outro. É a dependência de seguir o outro nas suas manifestações. O homem espelho tem, portanto, um comportamento neurótico que se instala como codependência. Ele tem uma experiência de relação, sim, mas sem religiosidade, que é exatamente a essência da ligação do ser, da criatura, ao Criador. Pois ele, às vezes, até diz que tem uma religião e que a professa, que a segue, mas ele o faz sem profundidade, muito naquilo que lhe é próprio, na superficialidade. Ele também é espelho porque ele vai espelhando, copiando a aparência social sem o correspondente emocional, que favorece a autorrealização. É lícito a ele ter aparência social? Sim. Mas ele precisa ter a convicção de que essa é a escolha dele e que há um correspondente emocional para essa aparência social ou essa aparência ou este perfil que ele deseja que seja apresentado ao plano, ao grupo social. Então, ele tem, por exemplo, nesse particular, na questão da religião, por exemplo, ele tem um conceito de Deus que se perde na complexidade de tantas fórmulas vazias
de tantos cultos externos, coisas que o Espiritismo, evidentemente, não agasalha, não aconselha, e isso é o que está em o Evangelho de Jesus. O conceito de Deus está na interioridade do ser, filho de Deus. Mas há um conceito superficial de Deus que o homem espelho agasalha, incorpora, mas são fórmulas vazias, baseadas em cultos externos e que não vão resultar em um proveito na evolução dele como espírito imortal. E, na verdade, não há fundamentalmente uma manifestação de fé íntima. Portanto, há expressões ruidosas até, mas sem os componentes espirituais da meditação, da reflexão e da entrega do espírito da criatura ao seu pai. Portanto, nós estamos aqui falando de uma linha de educação para o espírito do ponto de vista do silêncio, porque é no silêncio da prece que a criatura, o Filho de Deus, vai se colocar em condições para ouvir o nosso Pai, ouvir o que Deus, nosso Pai, tem a nos dizer no nosso processo de educação como espíritos imortais. E a criatura na juventude do corpo frequentemente se vê e se sente bombardeada pela sociedade de consumo e, portanto, ela vai precisar de muita força de vontade para resistir a essas forças que o atordoam até. Mas então, qual a situação dos homens aparência e dos homens espelho no plano espiritual? Essa é uma questão de base e é o que nós podemos inferir que aconteceu com o Novello quando ele nos fala na dificuldade de se desembaraçar do corpo, porque o homem espelho e o homem aparência vivem vinculados, chumbados às coisas da matéria, nas relações superficiais também do mundo material. E o Novello diz que ele sofreu uma angústia grande quando ele desencarnou, porque se sentiu preso ao corpo por elos materiais. Então, é desse ponto de vista que nós podemos lembrar porque, aos 21 anos, do ponto de vista do aspecto psicológico, que ninguém imagina que vai desencarnar, e, portanto, somente a mesa mediúnica, ou no plano espiritual, é que o espírito se dá conta de que mesmo uma vida tão vigorosa, do ponto de vista magnético, das energias que prendem o espírito imortal ao corpo físico, mesmo assim, isto requer muita reflexão e muito posicionamento do espírito, porque a qualquer hora, quando Jesus nos disse, qualquer um de nós pode ser chamado ao plano espiritual. E então nós vamos ter que responder, até com os sofrimentos relatados, descritos pelo Espírito Novello e por tantos outros, classificados como espíritos sofredores, nós vamos ter que responder a uma pergunta inevitável. A lei nos pergunta: que fizeste da vida, da concessão que te foi dada por Deus e pela vida? Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, estudantes, e devemos ser seguidores dos ensinamentos do Espiritismo codificado por Allan Kardec. A paz e a luz sejam com todos nós hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.